Vamos dar início à nossa aula, né? E para isso aí a gente tem que entender um pouco sobre os conceitos do comportamento elastoplástico, tá? Deixa eu pôr aqui a apresentação. Vamos ver se minha canetinha esperta funciona hoje. Assim, tá. Bom, então ontem, né, galera, a gente tinha visto a questão da interação, né, na conformação dos metais, nas questões da conformação plástica, né, da interação que existe entre o atrito, né, que é uma das maiores forças da natureza, o trabalho, né, mecânico também, que vai ser introduzido para vocês nas próximas aulas. Por todos esses mecanismos, eles estão intrinsecamente envolvidas, né, num processo de conformação mecânica, né, de deformação plástica para a fabricação de produtos derivados de metais, tá? Então, hoje a gente vai introduzir para vocês a parte conceitual do comportamento elastoplástico, tá? Dos materiais. Então, a ideia é o seguinte, nesse caso aqui, tá? Quando vocês estão vendo aqui, né, um policristal, tá? Isso aí seria a estrutura de um aço aí qualquer, tá? Pode ser um ferro-carbono, e esses são os grãos da austenita, os grãos dessa estrutura, desse policristal. Lembrando vocês que dentro desses grãos, né, a gente tem, né, os átomos, né, os de ferro ali, né, os átomos que têm as ligações substitucionais, intersticiais, né, devido aos defeitos que a estrutura cristalina possui, né, na realidade, no sólido ideal. No sólido ideal, na verdade, seriam perfeitos, mas nesse caso não existe essa perfeição. E graças a essa perfeição, na verdade, né, eu gosto de dizer isso, a gente consegue trabalhar, né, com esses materiais e processá-los, né. Então, a gente vê aqui, quando há uma solicitação mecânica, tá, em um corpo metálico, a gente atinge uma tensão limite, né, que a gente chama de limite de escoamento. Vocês tiveram isso aí em mecânica dos sólidos, né, laboratório de materiais também, vocês já têm uma ideia do que seria isso aí. Eu vou introduzir um pouco mais para vocês isso aí, sobre esses conceitos, porque na conformação plástica é muito importante, né, para caracterização. Então, né, esse corpo, então, ele inicia um processo de deformação permanente, né, que a gente chama, né, mas, primeiramente, né, ocorre uma aplicação de uma carga, tá? E quando existe um comportamento elástico, né, só para lembrar vocês, né, desse material, tá, em uma escala atômica, como a gente pode ver nessa animação, né, a gente vê que os átomos de ferro aqui, digamos que isso aqui seria um cristal de ferro, né, e seriam átomos de ferro que estão dentro desse grão, né, eles têm essas suas vibrações, né, que são características das suas ligações interatômicas. Ocorre, né, essa tensão cisalhante nesse material. Só que essa tensão cisalante, quando ela atinge um determinado limite de carga, ela então é liberada, né? Essa força, no caso, que está sendo aplicada, né? E a gente pode ver, então, que esses átomos, né, essas ligações interatômicas, elas voltam ao seu estado original, né? Tá? Então, a partir disso aí, a gente já consegue definir alguns conceitos, né? E esse caso aqui é o do comportamento elástico, né, dos materiais, tá? E uma vez que essa tensão, essa força, né, essa força aplicada mecanicamente, né, é aumentado, né, essa carga é aumentada, a gente tem, então, esses átomos, então, eles vão tentar se reorganizar numa configuração estável, tá? E essa configuração estável aí, ela vai ocorrer devido à quebra desses átomos, né? Como vocês podem ver que quando esses movimentos aqui, eles saem do regime elástico e começam a se movimentar. E essa movimentação desses átomos ocorre por essa quebra dessas ligações interatômicas, né? E a partir de alguns mecanismos, né, como a gente vai ver agora, de deslizamento desses policristais, que são causadas... né, como a gente vê no princípio de ciência dos materiais, causado por discordâncias, né? Essas discordâncias, então, elas vão se movimentar e vão empurrar esses átomos, né?
em um determinado plano, né, dentro de um cristal, né, de um monocristal, digamos assim, porque daí a gente pegaria um pedaço, né, uma célula, um elemento, né, um cubo, digamos assim, né, de uma célula cristalina, e a gente estaria, então, cisalhando, né, esses átomos aí, esse policristal, ele começa a se distorcer, né, esse reticulado cristalino, e ocorre a deformação plástica, né. Então, então, o que acontece, né? É como essas discordâncias elas se movimentam através dessa rede cristalina, justamente pela quebra e a restauração dessas ligações, né, interatômicas. A gente considera o processo, esse processo como um processo irreversível, tá? E por que isso? Porque a discordância, né, no caso que a gente vai ver agora aqui, ela não vai voltar para a posição original, de onde começou, né, de onde ela foi retirada durante essa aplicação dessa tensão cisalhante, né, nesse policristal. Então, a gente vê que, então, a gente pode, vocês podem me perguntar agora, tá, mas o que é discordância? Provavelmente vocês já viram isso aí no curso, né? Algum professor, alguém já introduziu isso para vocês na ciência dos materiais, né? Na resistência dos materiais. Né, que as imperfeições da nossa rede cristalina, dos nossos cristais, né, graças a essas imperfeições, a gente consegue gerar essas linhas ou plano extras de átomos, o qual chamamos, né, de discordância. Tá? Tudo certo aí? Vocês estão me acompanhando? Sim, professor, tudo certo. Olha aqui, meu fone de ouvido era para estar funcionando, está funcionando o áudio da minha televisão aqui, só um pouquinho. Todo mundo ouviu tu falando aí. Brincadeira, só tô eu aqui. Tá, beleza. Então, ótimo. Então, né, a pergunta que eu faço... Tá, então, o que é, né, essas discordâncias? Então, a discordância, então, é essa linha de plano extras de átomos que é gerada, né, durante dessa aplicação de força. É claro que a discordância, ela surge no momento que você gera, né, uma determinada aplicação de força. Mas ela está ali, né, como um fenômeno natural, né, durante a deformação plástica. E a gente pode ver que ela tem vários mecanismos, esses policristais, vários tipos de movimento, de como ela se movimenta dentro desses planos cristalinos. As duas principais que é comum em metais, e é que eu vou estou mostrando para vocês aqui nesse slide, é os movimentos de Cunha, né? Ou né, a discordância em linha também, a gente pode falar, que esse plano de átomos ele vai andando, né, em uma determinada direção, dependendo da direção onde você está aplicando, né, essa força, e vai gerar um plano extra de átomos, né, através de uma imperfeição desse sólido, né, uma vacância que esse sólido tem dentro da sua estrutura cristalina, né, dentro dos seus átomos, né, de ferro. Então, a partir daí, ela vai gerar um movimento, né, ondulatório em uma determinada direção, aonde essa átomo vazio, essa vacância, ou até mesmo as imperfeições que esses cristais têm, como elementos, por exemplo, o ferro-carbono, né, que tem elementos intersticiais na sua liga, né, o que seria o carbono, né, dentro de uma matriz de ferro, né. E esse carbono ele tem um raio atômico, né, o átomo de carbono é menor do que o átomo de ferro. Então, esse átomo de carbono ali confinado dentro dessa rede aí, ela vai auxiliar, por exemplo, num tipo de mecanismo de discordância que vai ter esse metal durante a deformação plástica. E a gente vê também tem discordâncias, né? Eu estou sendo bem introdutório mesmo, porque se a gente for entrar a fundo isso aqui, a gente vai ter que conceituar vetores de Burger, a gente vai ter que decifrar os índices de Miller para estudar os planos cristalinos. Eu estou só introduzindo para vocês isso aqui, para vocês terem ideia de onde é que vem a deformação plástica, né? E a gente vê, então, que tem também tipos de discordâncias aqui, helicoidais, né? E esses movimentos, né, de discordâncias em cunha, né? Que são os mais comuns, tá? Nos metais. Uma coisa que é muito importante, que
existe uma tensão cisalhante mínima crítica, tá? Que a gente vai ver depois, a gente vai fazer um exercício até de uma estrutura, de um plano, né, cristalino, essa tensão mínima crítica resolvida que é necessária para que ocorra o deslizamento desses planos cristalinos dentro de uma estrutura, né, metálica. Para que isso só acontece porque esse policristal existe vários sistemas, né, de escorregamento, né? Ele existe então uma estrutura, né? A gente se baseando assim nas principais aqui, tá? Eu estou passando só o principal mesmo e o que é mais básico, que são as estruturas cúbicas de face centrada, né? As estruturas cúbicas de corpo centrado e as estruturas hexagonais, né, que são muito comuns, né, na deformação de metais, né, as estruturas hexagonais, por exemplo, que tem essa característica que vocês estão vendo aqui, né, com planos basais, que existe um plano extra, na verdade, né, um plano basal extra nessa estrutura. Ela tem um tipo de sistema octaedral, tá? E ela também tem um tipo de direção onde ele pode se deslocar, onde pode escorregar esses átomos, né? Ele tem uma determinada direção específica. E pela característica natural, né, geométrica da estrutura hexagonal compacta, por ela ter apenas um plano disponível para que ocorra, um plano basal para que ocorra esse deslizamento, a distância, devido ao vetor de Burgers, né, as distâncias que esse plano tem uma da outra, elas são grandes, né, para começar, e também a densidade atômica, né, ela é menor se a gente fosse comparar, por exemplo, as estruturas que têm a cúbica de face centrada. E devido a essa característica, o que acontece? As direções de cada plano, no caso, ela vai influenciar na facilidade com que vai ocorrer o deslizamento desses cristais durante a deformação plástica. Então a gente vê, por exemplo, que tem números de sistemas característicos de cada estrutura cristalina, né? A cúbica de face centrada tem os 12, a de corpo centrado depende da combinação, só que o que difere e o que varia, faz com que varia a quantidade de força que a gente precisa para deformar plasticamente, por exemplo, uma estrutura cúbica de corpo centrado para uma de face centrada, é justamente essa compactação que esses átomos têm na rede cristalina. A gente percebe que a estrutura cúbica de face centrada, elas têm uma maior compactação nesses sistemas, nesses átomos. Esses átomos eles são mais compactos ali dentro daquele sistema, daquele cubo, né? E graças a isso aí facilita o deslizamento dessas discordâncias dentro desses planos aí. O que isso significa? Que um átomo, né, por exemplo, digamos aí numa situação, como eu falei para vocês, da questão dos elementos intersticiais e substitucionais, tá? Os substitucionais são os elementos que existem, que a gente faz a liga de ferro-carbono, né, ou de outras ligas, de magnésio, alumínio. Esses elementos aí, eles possuem o mesmo raio atômico, eles estão servindo ali para alguma propriedade característica que a gente quer nesse material, né? Aumento da resistência dele, por exemplo, ou não digo apenas a deformação plástica em si, mas, por exemplo, a capacidade que esse material tem de absorver energia térmica, né? A condutividade térmica dele, a resistividade, né, elétrica desse material, né? Vai depender desses elementos de liga que a gente vai adicionar, né? E também as propriedades mecânicas, certo? Só que, por exemplo, se a gente tem dentro de uma estrutura um átomo, por exemplo, com dimensões diferentes dentro de uma estrutura, digamos aí de um ferro, tá? Um carbono, por exemplo, o que vai acontecer? Esse carbono, no caso, ele vai fazer com que diminua a tensão entre os contornos, tá? Em torno dessas discordâncias, na verdade. Eu acho que é melhor desenhar isso aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. E, digamos aqui, temos átomos, né? Aqui, nossa, era para ser uma esfera perfeita, mas vai ficar assim mesmo. E a gente sabe que a discordância ela sempre vai nos dar uma distorção desse reticulado cristalino devido a um vazio, né? Uma vacância.
ou adição de um elemento intersticial, como eu coloquei nesse ponto aqui. Essa vacância aqui, né, ela vai ter um determinado vetor de Burger, né? E essa vacância aqui, adicionando um elemento substitucional dentro dessa vacância, por exemplo, ela vai fazer com que diminua a tensão que é gerada pela essa diferença aqui desse vetor entre esses átomos que estão posicionados no reticulado cristalino, nessa rede cristalina. E consequentemente, essa discordância ela vai ficar mais estável, tá? E isso vai fazer com que aconteça o quê? Vai fazer com que aumente a resistência mecânica do material. Então, por exemplo, esse é um mecanismo, né? Se eu fosse perguntar para vocês qual é a importância por que o carbono, né, faz com que aumente a resistência mecânica de uma liga de ferro, né? Essa é uma das respostas, tá? Essa é uma das respostas que você pode dizer, né? Que é pela adição de elementos substitucionais e intersticiais dentro de um átomo, né? De ferro ali, né? Aqui eu estou falando de uma rede de átomos de ferro, né? Então, isso é uma coisa muito importante na conformação plástica, vocês terem essa noção, tá? Porque isso aí vai definir várias características elasto-viscoplásticas desses materiais, tá? Durante a deformação plástica, durante a deformação, quando você está aplicando uma deformação plástica. Tá? Então, vamos lá. Então, a partir disso aí, a gente consegue definir vários critérios e tomada de decisões, né? A partir de um ensaio mecânico, né? Aqui, por exemplo, eu botei esse vídeo aqui mostrando um exemplo do ensaio de tração. Vocês já viram isso aí? Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ter visto isso no laboratório, quando a gente tinha aula presencial. Eu não sei em que altura vocês estão aí, cada um, né? Porque isso varia, né? Conforme a carga horária que vocês fazem durante o curso. Mas o ensaio mecânico de tração, né, como a gente está vendo aqui, é uma das ferramentas aí, né, da conformação mecânica que pode nos trazer respostas a um preço, digamos assim, baixo, né, que nos aproxima, né, como a gente está vendo nesse gráfico aqui, ó, tá, de um comportamento, de umas condições de serviço ideal, né, ou de um processo de fabricação dentro de uma fábrica, né? De um processo de forjamento, de estampagem, né? Que é muito importante na indústria automotiva. Então, o ensaio, né, de tração, o ensaio mecânico de tração, eles nos dão informações importantes, né? A respeito da quantidade de energia que a gente vai ter que usar, ou do tipo, né, de taxa, de velocidade, de parâmetro de processo que a gente vai utilizar para que ocorra a deformação desses materiais adequadamente e que não ocorra a falha deles durante o regime plástico dele. Por quê? Porque uma coisa, até aqui no curso, vocês viram, né? Até essa altura do curso de vocês viram que é importante essas curvas de engenharia, né, de tensão, deformação de engenharia, como vocês estão vendo aqui nessa animação, nesse videozinho, porque vocês querem tirar informações a respeito das propriedades mecânicas de um material que não deve fraturar, que não deve deformar plasticamente, né? E muito menos fraturar, é claro. Então, você vai estar sempre trabalhando com limites de deformação muito baixa, né? Que seria quase o limite elástico, né? Como eu falei ali do material, né? Lá no início no slide anterior ali. Eu falei que vocês vão estar sempre trabalhando com o limite elástico desses materiais para que não ocorra a falha dele, né? E catastrófica e possa gerar consequências aí, né? Numa determinada aplicação, né? Por exemplo, engrenagens, né? Na indústria automotiva, né? Para transmissão. Só que a conformação mecânica a gente precisa trabalhar com o lado direito dessa curva, né? O lado da deformação plástica. E a gente precisa manipular e entender essas características reológicas, né? Da reologia, né? A reologia é estudo do fluxo, né? Dos materiais. Vocês veem isso em mecânica dos fluidos bastante, né? Quando vocês estudam a viscosidade, o metal também tem uma determinada viscosidade. Mesmo sendo alta, existe, né? Então, a gente trabalha pensando nisso também, né? Como um fluxo, né? O material, quando ele está sendo deformado plasticamente. Então,
a gente precisa entender que existe uma diferença muito crucial entre, mostrando nessa figura aqui, na figura 6 aqui, uma curva de tensão deformação, tá? De engenharia e comparando com a curva de tensão deformação verdadeira, tá? A gente vê, né, aqui pelo movimento das discordâncias em hélice, aqui vocês estão vendo, ó, dentro de um plano de cisalhamento, vocês veem aqui, tem um plano de cisalhamento, está ocorrendo essas movimentações de Frank Reed, né, que seria de discordâncias, então. E a gente vê, então, que isso começa a ocorrer já desde o início, desde do limite elástico. Só que essas discordâncias só vão sair de um plano, de uma fronteira para outra, ou se colidirem, né, uma com a outra, no momento que eu entrar no limite plástico desses materiais. Então, a gente vê que a partir disso as discordâncias se movimentam e começa a ocorrer, né, esse aumento, essa compactação, essa quantidade de discordâncias, elas vão se acumular dentro de uma fronteira. Essa fronteira, primeiro eu vou mostrar aqui a curva, tá? Essa é a curva de tensão, deformação que vocês já dominam aí no curso, aí, né? Que é a nossa tensão de engenharia, né? Que a gente consegue definir ela através, aqui simbolicamente eu coloquei sigma E, mas na apostila de vocês tem como S, tá? Essa simbologia, isso não importa, tá? Que vocês têm que saber entender o conceito. E aí vocês vão ver, né, que a tensão de engenharia, ela te dá uma propriedade de tensão, né, em si, em função da área instantânea, tá? Se a gente fosse responder essa pergunta, né, qual é a diferença entre a tensão convencional, né, e a tensão verdadeira de um processo, né, quando está ocorrendo a deformação plástica. Então, qual é a energia real desse processo, ou a força real que a gente vai ter, a resposta, né, da força, né, a saída, para a gente realmente deformar esse material de uma forma adequada e que a gente consiga gerar uma geometria, né, de uma peça no processo de estampagem de chapas, por exemplo, que vocês vão ver. A gente tem, né, a curva verdadeira, que a gente chama, né, que elas vão depender, no caso aqui, como eu falei, a curva de engenharia, deixa eu ver, tá, deixa eu voltar aqui. Nossa, andei 10 mil slides para frente. Né? A gente tem a curva verdadeira. E a curva verdadeira, a gente tem que entender que ela, é claro que ela deriva, né, da curva convencional também, né? Só que a grande diferença dessa curva verdadeira é que ela não depende da sua área inicial, né? Então, o comportamento plástico durante a deformação nas curvas de tensão da engenharia, ela não considera essa redução da área que tem instantânea durante a deformação plástica. Porque a gente vê pela constância do volume, o qual eu vou explicar para vocês depois, que no momento que a gente cria a gente deforma plasticamente o material e a gente alonga ele vai chegar um pouco, ele vai reduzir de área, né? E se ele vai aumentar o comprimento, ele vai diminuir a sua longitudinal, ele vai diminuir a sua transversal, né? Logicamente, seguindo a constância do volume. E basicamente a área instantânea ela considera esse tipo de mecanismo através do deslocamento linear, né? Por incremento de deformação do comprimento desse corpo de prova. Vocês vão ver depois a equação deduzida no próximo slide. Mas o que acontece? Como resposta, essa zona de conformação mecânica, que é a nossa zona importante, vai nos dar uma tensão verdadeira maior do que aquela tensão convencional, a tensão, né, a tensão verdadeira, a tensão real, né, dos processos, que é o que a gente deve considerar na conformação mecânica, tá? Ela vai dar uma diferença nessa força, a gente vai ter uma maior quantidade de tensão ou força, né, para que ocorra essa deformação plástica, né, justamente porque vai haver essa redução dessa área instantaneamente, como a gente está vendo nessa equação aqui, né, que a tensão ela varia, então, da área inicial vezes o comprimento inicial. E aí ele vai nos dar essa fórmula. Aqui, agora, eu vou mostrar para vocês a dedução matemática dela e o que é isso aí, o que significa, né, em termos de incremento, né? A gente vê, né, dois pontos, né, com uma distância inicial L, e vai ocorrendo, então, né, o deslocamento desses pontos, né, esse delta L, né, para L2, L3, e se a gente fosse fazer, calcular a tensão verdadeira, se não existissem as integrais, né, na matemática,
A gente quer ficar 20 anos para calcular, para medir, sei lá, com uma régua, ponto por ponto no deslocamento que vai ter esse material aí com a sua deformação verdadeira, num corpo de prova aí, de ensaio de tração, né? Então, graças a essa manipulação matemática das integrais, né, que a gente sabe que, só para lembrar vocês aqui, que integral de ln de x, né, sobre x é igual a ln de x mais a constante, né, a gente consegue, então, fazer a integração, né, infinitesimal, né, dessas variações que ocorrem durante o deslocamento plástico desse material. E a partir daí a gente consegue, então, ter a nossa tensão verdadeira, que é uma tensão logarítmica, né? Porque a integração, né, desses pontos infinitesimais aqui, né, a integração dessa derivada, né, do deslocamento aqui, dessa variação do deslocamento linear em função do deslocamento inicial, vai nos dar um logaritmo natural, tá? Então, a partir daí, a gente tem, então, a ln final pela ln inicial, do comprimento desse corpo de prova que está sendo né, tracionado. Possivelmente vocês já tenham visto isso aí, mas eu só estou retomando com vocês aqui, né, essa parte. Né? Então, a gente chama a tensão verdadeira também, a deformação verdadeira, de deformação logarítmica. E é um parâmetro muito importante a partir de agora, para a gente predizer, para a gente calcular, né, o trabalho, né, de conformação, a tensão, as forças de conformação, né, a exigência, né, que o equipamento vai ter, a energia em joules, né, em joules, que vai ser gasta, né, para deformar plasticamente o material. Então, a partir disso aí, a gente sai, né, das deformações verdadeiras, né, desse material. Um parâmetro também que é muito importante na conformação plástica dos cristais é a anisotropia. Tá? A anisotropia, ele vai medir esse grau de anisotropia do corpo, tá? Que vai que vai depender de um coeficiente, tá? De anisotropia desse material, né? Que a gente chama de R, que vai fazer a variação da deformação na largura, por exemplo, de uma chapa metálica em função da espessura dela, tá? A deformação verdadeira, e o coeficiente de anisotropia planar, tá? Ela vai nos dar a informação do tipo de propriedade que esse material vai ter conforme a direção que você está aplicando a força, né? A carga em função de uma propriedade, né, de uma chapa metálica, por exemplo, que foi laminada e os cristais, né, os grãos, ele tem uma direção, né, orientada, né, principalmente em processos de conformação a frio. E a anisotropia, ela justamente vai nos dar a propriedade que esses grãos orientados em uma determinada direção, eu vou fazer um desenho aqui, só para... Eita, peraí. Deixa eu botar aqui. Tá, aqui, Aí temos aqui uma... deixa eu botar aqui uma chapa, tá? Digamos que temos uma chapa aqui, tá? E essa chapa, ela foi laminada. Então, os grãos, eles têm uma orientação, né? Uma textura cristalográfica orientada, né? Direcionada. Ela é direcional, essa textura cristalográfica, né? E essa direção aqui, se você aplicar uma tensão aqui, tá? Uma força, né? No caso aqui, para calcular a tensão, tá? Nessa direção, que significa 0 graus, né? Nessa direção aqui, talvez seja um pouco mais ou menos aqui, é só para exemplificar, né? 45 graus, e nessa direção aqui, tá? Isso aqui é uma vista da secção, tá? Aqui é longitudinal, daí a gente consegue ver, tá? A orientação dos grãos aqui, tá? E a gente aplicar uma tensão a 90 graus dessa direção cristalina, desses contornos de grão aqui, desses grãos, né, dessa estrutura de grãos austenítico aqui, a 90 graus, a gente vai ter diferentes propriedades que vai nos entregar respostas na curva de tensão deformação desse material, na curva de tensão e deformação verdadeira, tá? A real, que vai nos dar diferentes valores, né, de força, né, de tensão necessária para que ocorra a deformação plástica desse produto.
Por que eu estou falando desse ensaio aqui para medir o grau de anisotropia de uma chapa metálica? Depois, lá em estampagem de chapas, a gente vai ver bem o que significa essa coeficiente de anisotropia planar, que é só uma introdução. Isso aqui é importante justamente para a gente ver, né, qual é a melhor maneira de deformar essa chapa em um processo de estampagem, né, de embutimento ou de dobramento, né, porque conforme você vai estampar em uma determinada direção, né, você vai ter uma melhor trabalhabilidade dessa chapa. Essa chapa ela vai se resistir mais à estricção dela, à perda de espessura dela, que é uma característica negativa nos processos de estiramento na estampagem, né, de, por exemplo, paralamas de carro, tá? Então, é uma propriedade muito importante que vocês também vão ter noção a partir de agora na conformação de metais. Uma coisa que é muito importante na conformação de metais também aqui, para fechar essa parte do conteúdo, é a questão da constância do volume, tá? O que seria essa constância do volume, tá? Se utilizarmos a mesma ideia, tá? Do módulo de Poisson, tá? A gente vê a figura aí do Simeon Denis Poisson, em 1700, esse francês aí, gênio da matemática. Ele nos diz, então, né, o quanto o material ele vai deformar em direções laterais, tá? E as deformações resultantes nas direções laterais, elas vão ser iguais, tá? E proporcionais às direções longitudinais, tá? Isso é a constância do volume, basicamente, tá? E a relação entre essas deformações longitudinais e laterais, né, no caso, transversais, elas geram uma constante, tá? Que a gente deduz matematicamente, né? Geometricamente, né? Aqui, se a gente fosse pegar, né? Pela altura, né, inicial, base inicial, comprimento inicial, né, é igual à altura final, base final e comprimento final, né? Se a gente vai integrar essa infinitesimal, né? Como, pelo incremento, né, pelos incrementos de distância, como a gente calculou na deformação verdadeira, né, fazendo a integral lá, né, para cada a integral, né, digamos aqui, da deformação. Enfim. Isso aqui é o produto da integração, tá? Da altura, né? Da base e do comprimento, né? Desse cubo aqui, tá? Então, a soma algébrica desses três principais, né? Direções, né? De deformação, ela vai se igualar a zero, tá? E esse é o princípio da constância do volume. É claro que isso aí não é no aspecto real da natureza dos materiais. Sempre vai existir uma contração ou uma expansão volumétrica devido às propriedades físicas, né, que os materiais possuem, né, como a densidade, né, do material, a densidade do material, ela pode variar, né, dependendo da temperatura que você está trabalhando, né, com esse material. Também vai existir perdas volumétricas por deformação mesmo, né, da superfície, né, devido ao atrito. Mas o princípio para que a gente consiga a melhor aproximação computacional e numérica, né, na conformação mecânica, né, para predizer as tensões e as deformações, né, nos processos de conformação, de definir as forças, né, a resposta, né, a gente tem que considerar ela como um volume constante, tá? Então, basicamente, é essa a ideia da constância do volume. A partir disso, então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo básico, só para vocês relembrarem. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para escrever. Não, acho que aqui esse exercício ele já está feito aqui, é melhor. Né? A gente vê, então, que o fio de cobre, tá? Ele tem uma tensão aí de ruptura de 30 kg/força por milímetro quadrado, tá? E ele apresenta uma estricção de 77%, tá? Então, a gente deformou, né, esse material até que ele atingisse 77% da deformação inicial, certo? E estou pedindo ali para vocês calcular a tensão verdadeira e a de ruptura, né? A tensão verdadeira e a de ruptura desse material. E a deformação verdadeira também na ruptura desse material, tá? Então, ela chegou a 77% e rompeu, né? Eu estou pedindo para calcular essa tensão aí. Basicamente, deixa eu ver aqui, acho que já tem a resposta aqui, né? Eu tenho a resposta já porque tenho duas coisas aqui que é importante para a gente responder essa pergunta, né? Que a gente sabe que a tensão de ruptura dele é 30 kg/força por milímetro quadrado, né?
e a gente tem também a extrequição dele, né, que é 77%. Partindo disso aí, a gente consegue, aí, com uma manipulação algébrica simples, né, deduzir a força, né, desse processo. Então, a força, né, a gente consegue deduzir a força em função da variação do comprimento, né, desse corpo de prova. Então, ali, pelo processo vezes a área inicial, isso significa, então, que a deformação, né, convencional dele, a deformação de engenharia, tá? Ele vai nos dar, então, 23 aí, 0,23, né? E a gente vai dividir esse valor pela força, a gente vai encontrar a tensão, né, desse material por milímetros quadrados. Aí, lembrando lá da constância do volume, né, a partir da constância do volume, a gente consegue calcular a tensão verdadeira, tá? Então, né, só para reforçar aqui, né, que a tensão verdadeira, a constância do volume nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, é A0, né? Nesse caso aqui, A0 por L0, né, é igual a 1 por A1, né, L1, né? Então, a gente tem aqui, né, a gente consegue fazer essa constante, e a partir disso a gente consegue calcular, então, né, a tensão verdadeira. Deixa eu pegar uma borracha aqui e eu vou apagar esse slide, essa metodologia aqui. Bom, enfim. A gente tem, então, aí, né, calculando a tensão verdadeira, então é 0,23 ali da convencional vezes a área inicial. A gente tem, então, a partir, né, dessa integração, né, logarítmica da área inicial, né, e a área final que a gente vai encontrar, que é 0,23 vezes a área inicial, né, a gente vai ter, então, o valor de logaritmo, né, verdadeiro de 1,47. Ou seja, esse material é um material superplástico, né? Ele estriccionou, né, 147%, né, do valor original dessa dimensão, né? Então, a gente tem aí esse exemplo aí de como calcular, né, uma propriedade aí de tensão verdadeira, né, e a tensão de ruptura e a deformação verdadeira de ruptura. Tá? Agora, indo para o mais que a gente vai tentar abordar em uma aula hoje, em uma hora, né, aula, é a teoria da plasticidade, tá? Basicamente, né, agora que você já tem uma noção de como é calculado de como a constância do volume é importante para a gente predizer aí matematicamente os valores, né, da conformação mecânica em si, dos parâmetros respostas, né, das propriedades dos materiais em si, né, a gente consegue, né, definir tipos de deformações, né? Se a gente fosse pegar em um cubo aí, né, e fosse deformar ele sem a presença do atrito, depois vocês vão ver a influência do atrito também, a gente consegue, então, aí por essas três direções, né, base, altura e profundidade, altura, largura e profundidade, né, calcular a deformação verdadeira. E quando a gente for trabalhar com a deformação de tarugos, né, de peças cilíndricas, né, a gente vai calcular a deformação radial, né, e a deformação do perímetro, né, desses tipos de geometrias, né, durante a deformação plástica. Então, a gente vai ver o logaritmo natural do raio, né, final, pelo raio inicial, ou do perímetro, né, que é 2 vezes πr, tá? Ou πd ao quadrado sobre 4. Aí vocês decidem. Um parâmetro que é importantíssimo também é a taxa de deformação, né? O que seria a taxa de deformação? A definição dela na conformação mecânica ela é muito simples. É claro que a complexidade é imensa da taxa de deformação, porque conforme a frequência, né, daí falando aqui em reologia, né, conforme a frequência, né, a vibração, né, desses átomos ali que você está cisalhando ou deformando plasticamente, então a velocidade que você está dando de impacto nela ali, né, de frequência, né, que seria a velocidade, né, dividido pela altura instantânea durante a deformação plástica desse material, né, ela vai nos dar, então, essa unidade, né, de 1 sobre o segundo, segundos na menos 1, e a gente define matematicamente, né, a taxa de deformação, tá? Ela é muito importante, então, né,
porque vai responder, ela vai nos dar respostas às tensões de escoamento que esses materiais vão ter, as tensões de fluxo, como eu falei, as propriedades dos materiais, elas não estão relacionadas apenas com a sua geometria, mas sim com as suas propriedades, com a sua configuração, né, química, né, a sua estrutura cristalina, né. Então, a taxa de deformação é um parâmetro importante porque ela vai influenciar em como esses mecanismos de discordância, né, como eu tinha falado para vocês lá, que é essa adição de uma linha, né, um plano de átomos dentro de uma estrutura, de um reticulado, né, de uma estrutura cristalina, de uma rede, né, de átomos. Esse plano, na verdade, extra aí, né, a velocidade como esse plano vai se mover vai depender a aplicação dessa velocidade de deformação, dessa taxa de deformação, né? E isso vai nos dar mecanicamente respostas né, de saída como a variação da tensão, né? Então a gente vai ter, por exemplo, tensões maiores, né? E maiores quantidades de taxa de deformação que você aplica no processo. Ou seja, você vai ter um maior acúmulo de energia, né? E que vai ser dissipada em forma de calor, por exemplo, tá? Uma energia dissipativa, tá? Essa quebra, né, e reorganização dessas estruturas, né, metálicas, né, dessas fibras, né, por exemplo, de uma estrutura de ferro-carbono deformada a frio, né, da estrutura da perlita, né, por exemplo, da ferrita, a deformação desses cristais aí vão gerar parte da energia, né, que é gerada nessa deformação plástica, ela é convertida, né, em forma de calor, tá? E esse ΔT, que vocês vão ver depois também, que é um parâmetro muito importante na conformação mecânica, tá? E essa variação, né, de energia em forma de calor, aí a gente chama de aquecimento adiabático no sistema, tá? Mas isso também é um parâmetro que altera devido a essa frequência que você aplica na deformação plástica, tá? Então, olhando para essa equação, a gente vê quanto é importante, né, a definição aí da diferenciação entre a deformação verdadeira e o tempo, tá? Né, que seria a derivada da deformação pelo tempo, tá? A taxa de deformação. A gente pode decompor isso aí em sistemas matriciais, né? Tranquilamente, vocês já viram isso aí em mecânica dos sólidos também, vocês têm ideia de como calcula uma determinante. Então, vocês conseguem tensões normais ou taxas de deformações normais e também as taxas de deformações cisalhantes, tá? Em uma matriz, tá? Durante uma deformação plástica, né? A gente vê, então, a decomposição dessa taxa de deformação aqui em resposta de velocidade para cada direção, tá? Dentro de uma peça que está sendo deformada plasticamente. A velocidade de deformação calculada pela ferramenta é uma aproximação, tá? Mas, numericamente, a gente consegue estimar praticamente exato a taxa de deformação local se a gente pegar um cubo infinitesimal aqui, né? Esse pequeno cubo que está aqui, e decompor ele, né? Em pequenos né, elementos. A gente consegue, então, né, por essa matriz, determinar a taxa de deformação local durante a deformação plástica desses metais, tá? A deformação equivalente, né, como eu falei para vocês, a deformação na conformação mecânica, ela não é só eu não sei se eu falei, mas agora é só reforçar o estado de tensão, né, dos materiais, né, ela é uniaxial, biaxial ou triaxial, né? A gente consegue ter componentes de tensões em diferentes direções, né? Dentro de um elemento. Se a gente fosse separar, por exemplo, nessa figura aqui, né? A gente está vendo o elemento, a gente vê que a gente pode ter diferentes componentes de deformação plástica. Ela pode ser X aqui, 1, X2, X3, ou Y1, Y2, Y3, XYZ dentro de um plano, tá? E a gente, a partir dessa ideia, a gente consegue definir a deformação equivalente, efetiva desse processo, desse elemento, quando ele está sendo deformado plasticamente, quando ele está sendo distorcido, né, deslocado, né, esse cubo, né? Esse cubo aqui, por exemplo, ele está sofrendo uma... Ai, que saco isso aqui, eu não consigo fazer minhas anotações na própria slide, tá? Mas aqui, ó, vamos tentar agora. Caneta. Tá, marquei a canetinha.
a gente consegue, né, a partir né, da deformação, né, enfim, eu queria distorcer esse cubo aqui, mas imagine que esse cubo está se movimentando, então a gente está deformando plasticamente ele, esse elemento, né? E o cálculo, então, da tensão de escoamento, ela é feita com base nessa deformação equivalente, na verdade, tá? Porque, conceitualmente, né, conforme, de acordo com a literatura atual, a deformação equivalente, normalmente, ela se aproxima da deformação máxima, tá? Principal, tá? Então, se você está criando um objeto que você está dando a ele tensões uniaxiais, né, estriccionando ele, né, por um ensaio de tração, por exemplo, você vai definir a tensão equivalente em função da maior deformação verdadeira calculada em função daquela redução de área, né, daquele cilindro ou chapa que você está exercendo essa tensão uniaxial, tá? Então, basicamente é isso que significa, tá? A deformação, então, ela é calculada a partir dessas reduções, né? E ela é equivalente, então, em processos de laminação, trifilação, extrusão, né? E compressão simples, tá? Recalque em peças forjadas, tá? E no processo, então, de conformação, né, e tração, ou compressão, no caso, homogêneo, né, se considerando, então, como um sólido homogêneo, nesse caso, é ideal, né, a deformação de altura será igual, então, a essa deformação de equivalente, tá? Então, a gente define ela por essa equação, né, que é a raiz quadrada de 2/3 mais a deformação na direção 1 ao quadrado, a somatória dessas direções ao quadrado, né? Então, a partir daí, a gente tem a definição da deformação equivalente. Tá? Só para conceituar de novo, só para relembrar vocês, né, das propriedades que a gente retira quando a gente faz esses ensaios, né, de conformação aí para definir propriedades, né, e a gente conseguir estimar os limites de conformabilidade e bem como também a força, né, que a gente vai utilizar no processo, o trabalho de conformação, né, que a gente vai utilizar, a gente tem que saber as propriedades mecânicas que a gente está analisando, né? Então, a gente vai definir a ductilidade, né, que é uma propriedade que a gente vê pelo alongamento desse corpo de prova e a estricção dele, né, que é a redução da sua área, né, o empescoçamento, né, por exemplo, desse corpo de prova que a gente está vendo nessa figura ao lado aqui, né, essas figuras aqui, né. Deixa eu botar um apontador a laser. Então, a gente tem o limite de resistência do material, tá? Que a gente pode ver nessa figura aqui, mostrando aqui o rompimento, a quebra, uma fratura aqui, que a gente considera como uma ruptura frágil, né? A gente está vendo nessa figura A aqui, né? Representa esse desenho aqui, por exemplo, tá? Que nos lembra o ferro fundido, por exemplo, ferro fundido cinzento, que tem um alto grau de cementita na sua microestrutura, que é carbono, vários carbonetos que estão dentro dessa matriz, tá? Ferrítica. E silício também, tá? Bastante silício, elemento de silício. E a gente define os ferros fundidos, né? Com essa característica, com essa estequiometria química. E ele tem uma característica, né, frágil, né? Então a gente consegue altas resistências, altos módulos de elasticidade. Então esse material vai suportar altas cargas antes da sua ruptura catastrófica nesse caso aqui, como está mostrando aqui o comportamento de uma ruptura frágil. Quando vocês verem uma ruptura assim, característica dessa forma, e olharem para de como esses cristais estão posicionados, vocês vão lembrar do ferro fundido, por exemplo. Tá? O ferro carbono a gente já consegue deformar por cisalhamento, como eu falei, né, pela questão do escorregamento, né, desses planos cristalinos, desses cristais, né, em uma determinada direção, né, característica, que pode ser por dois tipos de mecanismos, né, que pode ser o escorregamento em si, ou a maclação, né, que seria a germinação, né, desse plano cristalino igual em outra direção. Isso aí depois eu vou falar para vocês, é uma característica muito interessante, que é muito comum hoje na indústria automotiva, a fabricação de chapas, né, com essa estrutura, porque são chapas que vão ter alta absorção de energia de impacto, mas não agora, né, vamos passar essa ideia.
O limite de ruptura, né? Então, ele vai ter um limite de ruptura, o limite de escoamento dele, então, do regime elástico plástico, né? Quer dizer, perdão, o limite de escoamento, nesse caso aqui, o limite de escoamento é exatamente isso aí. E o limite de resistência, no caso, é o limite máximo antes que ocorra a extricção desse material, né? E a ruptura é onde esse material vai romper em si, né? E aí a gente vê curvas aqui com diferentes características, né? E diferentes comportamentos, né? Plásticos, né? Por exemplo, aí cisalhamento, né? Na figura B, e uma ruptura, e um aço ou material aqui superdúctil que tem um comportamento que tem essa ruptura mista, né? Entre cisalhamento e ruptura frágil, plano, no caso, tá? E outra característica que é muito interessante, que eu quero fazer um lembrete a vocês aqui nesse ponto, que é a tenacidade, tá? Do material. A tenacidade do material, né? Ela é a área, tá? Dessa curva que é gerada, né? Na tensão de deformação desse material. Só para relembrar vocês isso aí. E a tenacidade, ela é dada em energia, tá? Por unidade de volume, tá? Ela é dada em watts, joules, quer dizer, em joules, tá? Em joules por metro quadrado, ou joules em si, só a unidade de energia, sem considerar a área, né, da curva. Mas essa propriedade, ela é muito parecida quando vocês forem trabalhar com o trabalho de conformação mecânica, vocês vão ver que a ideia é a mesma, entende? O trabalho de conformação, ela é essa área dessa curva de escoamento. A gente consegue definir o trabalho de conformação justamente por essa área dessa curva de escoamento do aço, tá? E isso vai variar conforme a taxa de deformação que a gente vai aplicar durante o processo de conformação, tá? E isso aí vocês vão ver que vão fazer sentido com o passar do processo aí, tá? Então, aqui é uma característica importantíssima também da teoria da plasticidade, que agora a gente vai entrar mesmo nessa ideia de escoamento plástico, né? E que a gente sabe que tem questão da discordância, como eu falei para vocês lá, quando a gente adiciona um átomo intersticial no reticulado, na rede cristalina, né? Nessa rede de átomos ali, né? Vai ter um átomo ali adjacente, né? Intersticial ou substitucional, que tem o mesmo raio atômico, ela vai gerar uma característica de uma propriedade de aumento de resistência, né? E isso é um tipo de meio, né? De fazer com que aumente a resistência mecânica desses materiais, né? Desses aços, no caso, ou desses metais, dessas ligas, tá? Outro mecanismo que a gente pode também utilizar a benefício, né, de aumento de propriedade é o endurecimento por deformação, né, plástica, que é o acúmulo dessas discordâncias, tá? Deixa eu só mostrar aqui eu tenho uma animação aqui que eu queria mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo. Não vou conseguir agora, mas tudo bem. Eu vou desenhar aqui. O que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo essas curvas aqui, a gente está vendo que conforme aumenta a força, né, a tensão, né, desse material, ele vai aumentando o encruamento. E a gente vê que existem leis matemáticas, né, para definir esse comportamento elastoplástico desses materiais. Só que antes de falar sobre isso, eu quero só lembrar ali da questão da discordância. Tá? Sei lá. Não consigo fazer isso aqui. Vou acabar desistindo dessa minha caneta. A gente vê, então, né, que essa característica dessa interação entre a discordância desses acúmulos, ela, se a gente for pensar num policristal, tá? A gente vai pensar que um policristal tem os grãos, né? Na sua estrutura, eu vou desenhar aqui uns grãos com seus contornos, tá? Característicos, né? Tem um contorno de grão aqui, um aqui, um aqui. E essas discordâncias são linhas, né, que vão estar dentro desses grãos aqui, que vão estar caminhando, né, numa determinada direção. E essa direção, ela tende a se acumular nas fronteiras dessas discordâncias, né? Esse acúmulo aqui de discordâncias, antes de ela ter a escalada, que a gente chama, o deslizamento de um plano para outro, de uma discordância para uma fronteira para outra fronteira, devido a esses mecanismos de atração entre elas, né, de discordâncias que têm sinais opostos, tá? Essas discordâncias, elas vão estar se colidindo, né, porque elas têm sinais opostos e vão estar se formando uma, e elas vão estar aumentando, né, energeticamente, vai criando um nível de energia, e isso aqui está dentro desse
desenho escuro aqui, tá? Porque elas vão estar se colidindo em direções opostas. Isso aqui vai dar essa característica que vocês estão vendo aqui, ó, do comportamento plástico, do aumento da tensão desse material, né? Esse aumento aqui, ó, acúmulo, então, dessa saturação plástica, né? É justamente esse acúmulo de discordâncias, a interação. E essas barreiras, que são os contornos de grão, que impedem o seu movimento, certo? Acho que até aqui vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me acompanhando aí? Dando para entender, professor. Então tá, beleza. Então, praticamente, a partir então dessa ideia que vocês têm agora do acúmulo dessa discordância nesses contornos de grão, a gente consegue então definir alguns critérios, né? Que é, por exemplo, o critério de estabilidade mecânica, que seria o critério de considerê, que eu vou falar para vocês depois melhor, que aqui essas equações não deixam muito claro isso aqui, mas depois eu vou explicar com calma o que significa. Mas primeiro eu vou falar um pouco da lei de encruamento, né? Que é essa lei de potência que a gente consegue a partir dessa curva, que depois eu vou fazer um exercício com vocês e vou gerar essa curva numericamente. A gente vai entender isso aí de uma forma prática, tá? Como se vocês fossem trabalhar na indústria e vocês tenham que definir propriedades dessas chapas, dessas ligas. Aí vocês vão conseguir, a partir desse conhecimento básico das equações que descreve o comportamento do encruamento, da deformação plástica, né? Por Ludwig Holomon, que essa equação de Holomon é justamente essa função exponencial, né? Isso é característica de diferentes materiais, tá? Principalmente em aços, ou cobre, ou metais, tá? E metais tem uma característica devido à sua organização atômica, né, da sua estrutura cristalina, a gente consegue enxergar esse tipo de comportamento plástico durante a deformação desses materiais. Aqui eu tenho uma figura aqui que vai deixar claro para vocês. Aqui a gente está vendo aqui, né, essa equação de Holomon, tá, que é uma equação que define o escoamento plástico em forma, né, em potência. E esses parâmetros, né, que vocês estão vendo aqui, N, são índices, né? E esse aqui e o K, tá? Eu vou mostrar isso aqui com mais clareza agora. Peraí. Deixa eu ver aqui se o próximo slide vai me dar uma... Aqui temos as equações, tá? Essa equação aqui, então, é a equação de Holomon, né? Que eu falei para vocês, existem outros modelos analíticos. Isso aqui são modelos analíticos, né? Que a gente consegue, então, definir através de funções matemáticas, né? O comportamento plástico dessas curvas, né? De como ela se comporta plasticamente. Aí temos a equação de Holomon, a equação de Ludwig, a equação de Swift, que é muito utilizada em processos de estampagem, por exemplo, né? Onde as tensões, né, elas vão depender da deformação, né, da temperatura e da taxa de deformação, que eu já defini para vocês, né, a taxa de deformação. Eita, eu não entendo por que eu não consigo desenhar, mas que coisa. Tá, taxa de deformação, epsilon ponto aqui. Tem aqui, eu acho que num desenho aqui, ó. Deixa eu ver. Não tem nenhuma taxa de deformação aqui, mas enfim. A equação de Voss também, que é outra equação mecânica que descreve o comportamento plástico. Geralmente é utilizado para processos que têm a temperatura homóloga um pouco maior. Eu vou explicar para vocês depois na conformação o que é a temperatura homóloga, né, que seria as faixas de temperatura de trabalho, morno, quente e frio, na conformação mecânica. Aí temos a equação de Rensen-Spittel, que é também uma equação que é utilizada para comportamento viscoplástico, né? Então é muito comum você ver essa equação sendo desenvolvida em trabalhos que envolvem conformação a quente, tá? Trabalho a quente. Tá? Só que hoje nós vamos trabalhar com a equação de Holomon, tá? Com um trabalho a frio hoje, tá? E aí a gente vai ver o que significa essas constantes aqui, esses coeficientes, tá? O coeficiente K e o coeficiente N. Epsilon é a deformação plástica, tensão, né? O K e o N, então, eles são prontamente determinados, né? Traçando, como a gente viu aqui, na curva de tensão-deformação, fazendo o logaritmo, tá, dessa curva aqui, e a gente consegue pelo quociente de A aqui, né, por B, no caso, tá, do cateto oposto e do cateto adjacente dessa curva, a gente consegue, então, definir
para um determinado nível de deformação, o parâmetro N, tá? Que, na verdade, o que seria esse N? Esse N seria o coeficiente de encruamento que esse material tem. Então, esse coeficiente de encruamento, ele é importante, tá? Prestem atenção nisso, tá? O coeficiente de encruamento, ele é importante para a gente estimar a conformabilidade desse material, tá? A capacidade que esse material tem de deformar plasticamente e aumentar a sua tensão antes que ocorra a estricção, tá? O empescoçamento, por exemplo, em corpos de prova cilíndrico, ensaio de tração, tá? Então, o encruamento ele vai definir esse ponto, tá? O ponto limite, esse coeficiente N. Então, o comprimento, o ângulo, né, dessa função matemática ali, dessa logaritmo que a gente vai aplicar ali para tirar essas constantes, ou fazer uma função potência no Excel, hoje em dia, com as ferramentas aí que a gente tem, Python, Excel, qualquer, o MATLAB, a gente estima isso aí sem precisar calcular na mão, né? A gente define esses constantes, tá? Então o coeficiente, então, de encruamento, então, né, no caso, né, um alto valor desse coeficiente, então, significa essa maior resistência, né, durante essa estricção do material, tá? E o pescoço, ele endurece mais rápido, tá, do que as proporções adjacentes, no caso, né, tendendo, então, portanto, transferir toda a concentração para essas deformações aí no pescoçamento. Toda a concentração de tensão ela vai se acumular dentro dessa redução aí do empescoçamento. Tá? K, por exemplo, K ele é uma constante de resistência, tá? É um coeficiente de resistência desse material. Porque todo material ele tem um coeficiente de resistência. E esse coeficiente de resistência ele está intrinsecamente relacionado claro, a estrutura, a módulo de elasticidade desse material, né, o módulo de elasticidade do material e de como essas discordâncias interagem, né, devido a alguns mecanismos que a gente chama de energia de falha de empilhamento, né, desses átomos aí, dependendo do tipo de elemento de liga, dos elementos dos átomos que estão arranjados nessa rede cristalina. Então, esse coeficiente de resistência é um valor empírico característico de cada material, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, agora eu vou fazer depois para vocês um exercício, vocês vão ver que uma determinada chapa, ele tem um determinado valor de coeficiente de resistência, que é característico devido a essas características dos átomos, né? Da organização que esses átomos têm dentro dessa célula, desse arranjo, né, cristalino. Então, vamos lá. Aqui temos, né, o exemplo, né? O exemplo já está feito aí, tá? Durante o ensaio de tração, tá? É um material que obedece essa lei de Rollman que a gente está vendo nessa equação aqui, né? A tensão máxima encontrada é determinada pela essa tensão que foi dado. Esse dado aí, ele está dando aí 340 newtons por milímetro quadrado, que é igual a megapascal, tá? Para atingir a força máxima, foi necessário um alongamento de 30%, tá? Ou seja, digamos que esse material aí, ele foi estriccionado, né? Ele foi tensionado, e quando ele atingiu o alongamento de 30%, tá? Esse material começou a criar o pescoço, né? Na chapa ou nesse cilindro aí. Com essas informações limitadas, né? Determine o valor do K, dessa constante K que a gente quer, né? E o N desse material. Mas agora, para explicar para vocês esse N, a gente precisa, primeiramente, deduzir um critério, tá? Para conseguir resolver esse problema aí, a gente precisa entender N, tá? E esse critério a gente chama de critério de Considéré, tá? Que é onde inicia-se essa estricção, tá? Quando a deformação verdadeira ele atinge esse valor aí de N, tá? Então ele vai ter um valor lá, X, né? E esse valor X aí vai representar a estricção desse material. E isso a gente chama de um critério de Considéré. Vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso último exercício, praticamente é o nosso último trabalho hoje aqui, né? Em aula. Vamos lá, vou botar aqui. Só um minutinho.
têm alguma dúvida, alguma coisa, alguma a informação que queiram? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui já um exercício. Cheio de exercício. Vamos lá. Beleza. Tá. Eu vou só... já compartilho com vocês aí, tá? Só um minutinho aqui. Que eu vou fazer a nossa brincadeira aqui, matemática. Para a gente deduzir essas constantes aí. Depois eu quero brincar com vocês no Excel com isso aqui. Mostrar para vocês na prática. Tá? Vamos lá. Beleza. Vou botar a canetinha vermelha. Aqui. Aqui eu fiz aqui no OneNote aqui um bloquinho aqui de exercícios, né, de atividades. Deixa eu ver aqui. Aqui tá o enunciado do nosso exercício, tá, pessoal? Vocês conseguem enxergar a tela aí, tranquilo? Estão vendo ela? Certo. Ótimo. Então, vamos lá. Basicamente, aqui, o que a gente tem que entender para calcular primeiro, para resolver essa questão, né? A gente precisa, então, para poder determinar os valores de K, né? Que está aqui, K e N, né? A gente precisa lembrar de alguns conceitos, né? Sobre a premissa é que a gente já sabe o que significa tensão e deformação verdadeira, né? Tá, isso a gente já viu, tá? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, o critério de considerê se inicia, né, pela estricção, né? Quando começa a ocorrer a estricção, inicia-se. Então, durante a deformação verdadeira, nesse processo, a gente tem, então, esse critério. E esse critério, para calcular ele, daí, como eu tinha naquele slide anterior lá, que eu não quis apresentar para vocês antes, da estabilidade mecânica, a gente entende que a derivada, né, da tensão pela derivada da deformação verdadeira, do critério de considerê, né, lembrando que o critério de considerê é EV, né, igual a N, tá? Só para salientar, né? A gente utilizando a equação de Holomon, né, como ele já nos deu ali, então a gente está usando uma função exponencial para resolver, né, essa diferenciação. A gente vai utilizar aqui o K, né, que é o que a gente quer saber, vezes a deformação verdadeira sobre N, tá? Para isso aqui, né, para resolver isso aqui, a gente tem que fazer algumas considerações, tá? Por exemplo, para a gente isolar K, a gente precisa entender que K ela é igual à deformação verdadeira sobre N, e isso aqui, né, é igual a K, é igual a N, na verdade, né? Se a gente fosse fazer um logaritmo, né, dessa função, seria N menos 1. Seria essa relação aqui matemática que a gente teria, tá? Para isolar o K. Aí o que acontece? A gente sabe que K, a gente tem K, né, na NK, né, vezes a deformação verdadeira, igual a N vezes K vezes N. Aí a gente, como é uma subtração na potência, a gente pode, né, multiplicar ela, multiplicar por ela e menos o valor, né, que ela tem, né, menos 1 aqui, né, seria isso aqui, né, matematicamente. A gente consegue, a partir disso aqui, isolar, cortar algumas... o critério eu considerei isso aqui, tá? Por isso que se diz, né, matematicamente, esse critério. Porque a gente consegue, então, cortar K aqui, a gente consegue cortar aqui, e aí o que me sobra? Me sobra N, tá? Me sobra N, e N a menos 1, né? Vocês estão vendo aqui que sobrou esses valores aqui, né? Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui fica N igual a EV, né? Então, olhando. Tá muito ruim esse meu N aqui, parece um M. N é igual a EV, tá?
Então, a partir daqui, a gente tem o critério que eu considerei, né? Falei que EV é igual... Então, a gente provou, né, de onde é que vem esse critério, por que esse critério existe. Uma vez que a gente tem essa afirmação, né, a matemática já, e a gente sabe que N, nesse caso aqui, né, a gente não tem ainda o valor de N, mas a gente quer encontrar para um instante de força máxima, onde a gente deformou 30%, tá? Então, 30% foi a deformação, né, máxima que teve esse material. Então, já que a gente tem essa afirmação, né, que N é igual a εe, né, a gente consegue, a partir, né, da deformação de 30% ali, né, que está no enunciado do exercício, decompor a deformação verdadeira desse objeto que está sendo deformado plasticamente, certo? Então, a gente tem 1 mais 0,3, né? Esse é o cálculo da deformação verdadeira, né? Também pode ser usado isso, né? E esse valor aqui vai nos dar um resultado de 0,2623. O que é isso aqui? É isso aqui. Isso aqui, isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui, né? Deformação. Então esse valor de 0,26 aqui é o limite máximo de tensão que o material tem antes de começar a sua estricção, tá? Esse é o valor, é o N, tá? Já temos o N, né? 0,2623. Agora a gente precisa encontrar o K, né? Basicamente, para encontrar o K, a gente precisa primeiro decompor as tensões desse material, tá? A gente precisa entender o que está por trás dessa afirmação de que N igual a 0,2623 e por onde a gente consegue encontrar essa constante K. Essa constante K, a gente precisa primeiro decompor esse critério de escoamento, né? Esse critério de instabilidade mecânica, né? Como a gente viu lá uns 2 slides atrás, depois quando vocês retomarem, vocês vão ver. Lembrando da constância do volume, tá? Vou botar aqui, que a gente já viu agora em aula. Nós temos, então, a área inicial vezes L0 é igual a A1 vezes L1, né? A gente já tem essa ideia, né? Que a gente, igualando a zero, a gente consegue definir a constância do volume. A gente sabe também que a tensão verdadeira, lá na nossa primeira slide de aula, é igual a força sobre a área instantânea, né? A área instantânea ela é igual à tensão de engenharia. Isso aqui, a gente pode igualar a tensão de engenharia, tá? Que pode ser S aqui, mas eu vou deixar sigma E, gosto de usar essa definição para conformação mecânica, é igual a força sobre a área inicial, né? Isso, se nós formos né, decompor em área instantânea, né? A área instantânea a gente sabe que é igual à área inicial vezes o comprimento inicial dividido pelo comprimento final, tá? O logaritmo, né? E a partir disso aí, a gente consegue definir a tensão verdadeira em função da tensão de engenharia, né? A deformação de engenharia, tá? A gente consegue definir a tensão verdadeira já e adquirindo a tensão de engenharia, que força sobre a área inicial é igual ao logaritmo inicial do comprimento inicial pelo comprimento final, que isso é igual à variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, e isso aqui é igual à nossa deformação de engenharia, tá? A nossa deformação convencional. Tá? A gente precisa desse valor aqui porque é 30% de alguma coisa, né? E geralmente a gente se trabalha, quando a gente está trabalhando com a estricção, né? A gente está estimando isso em função da deformação convencional, né? Quando a gente não tem dados, né? Então, a gente tem agora o εe deduzido, né? E a gente então consegue, a partir daí, né, comprimento final pelo inicial menos 1, né? Definir que isso aqui é a deformação de engenharia, que é igual a E mais 1. Tá? Essa aqui seria a nossa deformação de engenharia junto à deformação verdadeira. Aí, temos como calcular a tensão verdadeira, que é a força sobre a área, tá? Inicial, vezes essa divisão entre o comprimento final pelo comprimento inicial, né? O quociente disso aqui, então vai nos dar a tensão verdadeira, né? Então, é a A0, né, por L0, né?
vezes o comprimento, né, nos dá, então, a tensão verdadeira, é igual a TV, né, é a mesma coisa, na verdade, é proporcional a esse valor aqui, né, esse não é proporcional, é igual. Esse valor, T0 vezes 1 mais a deformação de engenharia. Então, a tensão verdadeira a gente já tem aqui como calcular, tá? A gente precisa do quê? A gente precisa calcular a tensão verdadeira, porque daí, a partir disso, a gente consegue estimar K, tá? Porque é o que a gente precisa nesse exercício, é estimar o valor de K. Então, para calcular a tensão verdadeira, já que a gente já tem a equação agora, a gente conseguiu decompor ela, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desenhar a equação, tensão verdadeira é igual a tensão de engenharia, tá? Vezes 1 mais E, tá? Que seria daí aquela equação que a gente viu lá no primeiro slide, lá da curva de tensão deformação, tá? Então, a gente sabe que a tensão aqui, tá? Máxima é 340 newtons por milímetro quadrado, certo? Então, a gente tem que tensão verdadeira é igual a 340 newtons por milímetro quadrado, vezes 1 mais os 30%, tá? Que é como a gente consegue estimar o valor da tensão verdadeira. E esse valor vai ser, então, porque a tensão verdadeira sempre vai ser maior que a tensão de engenharia, nesse caso aqui, né? 440 megapascal, tá? Esse é o valor. Eu fiz aqui no papel, aqui, eu já tinha pronto, para não ter que fazer na calculadora e ser mais rápido. 440 megapascal é o valor da tensão verdadeira, tá? Então, a partir disso, a gente já tem como calcular K, né? A gente já tem como estimar o valor de K. Por quê? Porque a tensão verdadeira, né, é igual, né, usando aí a função, a equação de Holomon, né, é igual a K vezes εv na N, né? Isso aqui é um K. Tá horrível, mas é um K. Tá? E K, então, né, no caso, se a gente for isolar o K, né, K é igual a tensão verdadeira dividido por epsilon na N. E que é a deformação verdadeira logaritmo. Nós temos, então, o valor de K. Olha, né? Aqui. Tá? Então, o K, ele vai ser, se a gente pegar aqui o valor de 440 e dividir pela exponencial da deformação verdadeira que já foi definida, tá? Vai nos dar o valor, né, de 627,9 megapascal. Tá? Esse newtons por metro quadrado, megapascal, tá? Megapascal. Então, esse é o valor de K, tá? Que é essa constante, né? Que é esse coeficiente de resistência que essa chapa tem, tá? Digamos que a gente está trabalhando com uma chapa de ferro carbono aqui, tá? Essa chapa, ela tem esse valor, tá? De K. Então, vamos lá. Eu tenho K, né? 627,9 newtons por milímetro quadrado. E tem o N, que é o nosso limite ali, nosso coeficiente de 26, 23. Né? O nosso parâmetro aí de encruamento, né? A nossa coeficiente aí que define a quantidade de tensão que esse material sofre até chegar ao seu limite de estricção. Ok? Aí temos aqui. Isso aqui, se a gente for pôr na equação de Holomon, né? Lá em cima, lá, já definido o que é Holomon, né? A gente tem o valor de TV, né, que é a tensão verdadeira. Então, essa é a função matemática para essa curva, tá? É igual a 627,9 vezes qualquer deformação plástica que a gente vai aplicar nessa chapa, 0,26, desde que seja menor que 0,2623. Porque a gente sabe, a partir de agora, que se eu for estampar uma chapa, tá? Eu trabalho lá na VEG, lá, tá? E eu vou fazer lá uma peça, lá um componente lá para o motor elétrico. Se eu for estampar uma peça ou definir as propriedades que essa chapa tem aí, né?
a gente vai pegar essa função matemática aqui que foi gerada. Vou abrir um Excel aqui. Vou fazer na hora aqui, ao vivo. Tá. Só deixa ele respirar aqui. O computador calcula. Meu computador já é um pouquinho obsoleto. Obsolescência programada, né? Essa palavra é muito bonita. Vamos lá. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma planilha, digamos aí, nossa planilha de dados aí que a gente vai trabalhar na empresa, né? Lá. E aí a gente está coletando propriedades aí de materiais, de metais, né? Aí temos aí essa chapa. Aí querem que eu mostre, né, qual é a propriedade que esse material tem em função desse dado aí que foi dado pelo fornecedor, por exemplo, tá? E para a gente entender qual é até onde a gente pode trabalhar com essa chapa, né, no aspecto de deformação plástica. Então eu vou colocar E aqui, tá, como eixo X, tá? A deformação. Vou colocar aqui 0,001, 0,1, 0,5, 0,01, 0,1, tá? Uma curva bem simplesinha. 0,2, 0,5, não, 0,2, 0,26, 23, 0,5. Digamos que eu tenho lá, né, esse dado. E aí eu quero calcular a tensão verdadeira que essa chapa vai ter no processo. Vou colocar aqui Y, mas isso aqui é S aqui, tá? Mas Y é sigma, tá? É a tensão. E eu quero estimar para vocês qual é a curva, né, de escoamento que essa chapa vai ter, né, durante o processo. Eu tenho aqui de dados, né? Eu tenho N, tá? Eu tenho K, né? K. Tenho N aqui, N é 0,23, 26, 23, e tenho K que é 627,9. Bom, simplesmente eu pego, o que eu faço aqui? É simples, né? Eu pego e boto essa função aqui, né? Pego esse valor aqui, esse aqui, multiplico pela deformação verdadeira e elevo essa deformação verdadeira pelo coeficiente de encruamento, tá? Esse parâmetro de encruamento aqui, vou fixar aqui esse valor aqui para ele não escapar de mim, nem esse aqui. Depois eu posso variar ele, vou variar ele para mostrar em outra curva para vocês verem o que acontece mecanicamente com a variação dessas constantes. Então, 0,5, essa chapa aqui, ela já não tem mais propriedade nenhuma, ela já foi, praticamente, ela já deve ter sido, pela quantidade do que ela estrangulou aqui, ela já não, ela já rompeu essa chapa nessa deformação aqui, né? Mas eu vou gerar a curva aqui até o limite de escoamento dela. Olha, veja bem como é que se torna essa curva. Essa curva viram pontos, né? A gente criou pontos aqui infinitesimais, né? Então tá vendo aqui tem uma curva. Acho que é melhor deixar em I para vocês enxergarem, né? Aquele comportamento plástico, ó, com esse parâmetro N aqui, né? Vocês estão vendo? Estão vendo o que estou fazendo aqui? Sim. Tá, então, beleza. Então, a gente tem aí uma linha, a gente pode adicionar uma linha de tendência aqui na prática mesmo, vocês podem ter o logaritmo e colher os N's matematicamente, mas você já sabe como engenheiro aí, e já fez cálculo, que isso é uma função de potência, né? Aí a função de potência, você exibe a equação do gráfico, você vai ter isso aqui, esse valor, tá? Aqui está o coeficiente, a equação de Roloman dessa curva, tá? Veja bem, X é a deformação plástica, tá? Então aí, ó, tá? Vocês já sabem agora como trabalhar, né, no aspecto prático, definir uma função exponencial para uma curva de Roloman, tá? De escoamento plástico de uma chapa. Veja bem aqui, pessoal, se atenem a isso aqui, tá? Que essa aqui é a resposta, né, um coeficiente K, né, de resistência do material, né, esse coeficiente, e esse é o coeficiente de curamento. Então, a gente sabe que nesse ponto aqui, essa chapa aqui, na verdade, ela pode ir até 0,5,
Não quer dizer. Ela pode ir até 0,5, pode ir até lá, não tem problema nenhum. Só que a gente sabe que nesse ponto aqui, ó, vai ocorrer a estricção dela. Ela vai começar a estriccionar, ela vai perder área. Então, se ela é uma chapa grossa, né, ela pode ir a 0,5, pode. E pode ganhar tensão com isso aí, só que ela vai concentrar essa variação de espessura, né? Então, ela vai ter talvez ela pode ter uma fratura catastrófica ou não nessa condição aqui, essa chapa. Agora, veja bem, se eu alterar esse valor aqui, ó, vamos criar uma linha aqui, tá? Eu vou alterar o valor de N aqui, eu vou colocar um N que tenha uma chapa martensítica, por exemplo, 0,12, tá? O N, tá? Geralmente, chapas que tem uma estrutura com a martensita, que tem alta tensão, né, nela, alta concentração de tensão devido à distorção do reticulado cristalino e de como está posicionado essa estrutura cristalina, né, esses cristais. Esse valor aqui provavelmente vai ser 1.000 talvez uns 1.100, tá? Mais ou menos. Isso aí, a gente, digamos, uma chapa martensítica. Se a gente for usar o mesmo esquema aqui para calcular a tensão dessa chapa, ó, vou puxar para o lado aqui, ó. Vou só variar aqui. O que eu fiz de errado aqui? Ah, claro. Puxa a deformação para cá. A gente vai ter aí... É praticamente impossível isso aqui, mas também pode ser que aconteça. O que está acontecendo aqui, ó? Essa chapa ela vai ter um módulo de elasticidade, claro, muito maior, né? Olha, vamos lá. Eu vou adicionar essa martensítica aqui. Vou colocar aqui N, que é 0,02. E vou adicionar aqui a deformação plástica. E vou adicionar aqui a tensão dessa chapa martensítica. Veja a diferença, né? Só pela variação desse coeficiente de resistência, né, do material. Tá, e se a gente não variasse o coeficiente de resistência do material, mas se o material tivesse uma baixa ductilidade, né? Olha só. Vamos colocar aqui... Ué? Ah, tá. Vou colocar aqui a 627. E vou... Seria uma chapa que teria uma capacidade, né? Óbvio que a partir de 0,2 aqui ela já estaria estriccionando, então ela romperia muito antes, provavelmente, essa chapa, né, metálica aqui. Se ela está ali em 0,012, né, aqui em 0,5 aqui ela já estaria rompendo, provavelmente, essa chapa, né, durante um processo, um ensaio de conformação. Então a gente vê aqui a importância de entender esses conceitos, essas funções matemáticas, essas equações, para a gente conseguir estimar, se a gente for fazer um ensaio mecânico de tensão deformação, pegar em dados esse valor aqui, só que a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a força, né, dados de força, né, em newtons, deixa eu botar aqui força, e o deslocamento em milímetros, né. Geralmente a gente pega esse dado, né, no ensaio de tração. E a gente tendo as dimensões da chapa, a gente consegue estimar a área inicial dela e a área instantânea dela, né, durante o deslocamento, tá? E a gente consegue gerar essa mesma curva aqui. A gente consegue validar modelos matemáticos para depois aplicar em modelos computacionais através desses métodos, certo? Então, vocês têm que ter essa noção, tá? Né, que o N, a habilidade que esse material tem de escoar sem que ele perca as dimensões de espessura, né? E o K é a coeficiente de resistência desse material, que vai depender da sua estrutura, da sua microestrutura, né? E a sua microestrutura, por exemplo, de chapas martensíticas aí, é em torno de 880, mais ou menos, megapascal. Essa coeficiente de resistência daria, por exemplo, uma variação, daí já não seria impossível usar esse coeficiente, mas daí se eu fosse colocar em 0,2 daí aqui, né, eu teria aí um limite de escoamento, né, de elástico maior, né, então esse material ia ter uma propriedade de resistência ao escoamento maior e ao mesmo tempo ela tem a mesma qualidade de ser deformado linearmente sem que haja a estricção dela, se ela tem um alto coeficiente N.
Esses valores a gente vai ver quando vocês estiverem na prática uma curva de tensão-deformação verdadeira, vocês vão ver isso aí na prática e entender, a partir de agora, para qual é a serventia desses parâmetros aqui. Eu tentei transmitir isso aqui para vocês de uma forma mais prática, tá? Porque é como vocês vão enxergar no cotidiano, na vida de vocês, no trabalho, tá? Basicamente é assim que a gente define uma curva, tá? De tensão-deformação aí, verdadeira, utilizando modelos analíticos, tá? Nesse caso aqui, a gente utilizou o modelo de Holloman. Mas a gente poderia fazer, eu posso deixar como ideia para vocês, se vocês quiserem trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, sobre isso em casa, utilizar outra função, utilizar a VOCE aqui, que tá essa equação aqui, ó, VOCE, tá? Que é a mesma ideia, só que usa um parâmetro, em vez de usar o parâmetro K, aqui ele usa mais uma tensão, que seria uma tensão inicial para que esse material deforme plasticamente, tá? Você poderia usar o Ludwig, né? Nesse caso, você poderia usar a equação do Swift, também você pode usar a equação de VOCE aqui, que são tensões que tendem a infinito e que não dependem do parâmetro K. Então, basicamente, para a aula de hoje, eu faço isso. É isso aí hoje para vocês, tá, galera? A partir de agora, a aula 3, a gente já vai trabalhar um pouco mais na parte de conformação mesmo mecânica, né, contínua, né, na parte de entender aí como aplicar, né, esses conceitos fundamentais aí de resistência dos materiais aí, né, na conformação mecânica, tá? Alguma dúvida aí? Precisa alguma sugestão, alguma coisa aí? Tá tudo certo aí. Vocês estão comigo aí na aula aí. Porque a partir de agora eu estou encerrando ela. Tá, então beleza. Deixa eu ver aqui, bater papo. Tá. Então, na próxima aula, eu vou, então, trabalhar com vocês sobre a lei da continuidade, tá? Trabalho de conformação, então a gente vai entrar a fundo agora na questão do trabalho de conformação mesmo, né? Da energia para processar o material. O calor de conformação, os limites de deformação que existe devido ao estado de tensões que a gente está aplicando nesses materiais, tá? A gente vai mostrar um ensaio de compressão de cilindro também, cilíndrico, né? Seria muito bom se eu pudesse fazer isso com vocês aí dentro da UFSC, porque vocês iam sentir, né, o que é. Né? Eu coloquei essa planilha do Excel aqui, mas isso aqui, com certeza, se existisse uma aula prática, eu ia fazer vocês trabalharem com isso aqui, né? Mas infelizmente a gente está sem prática ainda, né? Então tem que ser assim, né? Por enquanto. Eu tentar associar a prática com a teoria, né? Com vocês aí. E aí a gente vai trabalhar então com os limites de deformação, os ensaios e compressão plana também, que é muito importante para processos de delaminação, tá? Esses tipos de ensaio, eles vão nos dar uma característica dependendo do estado de tensões que a gente quer trabalhar com o material, né? Por exemplo, tensão uniaxial, a gente trabalha com ensaio de tração, né? O triaxial, a gente já trabalha com compressão. E compressão plana, vocês vão ver lá que é comum em laminação devido às direções do estado de tensões que está sendo aplicado essas forças aí, tá? Então tá, pessoal, basicamente é isso por hoje. Agradeço quem ficou até o fim aí. Não esqueçam nada de marcar a chamada de vocês. E espero ter contribuído aí para essa experiência que vocês estão tendo aí agora na conformação de plástica aí, tá? Então tá, pessoal. Então vocês estão liberados aí. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde.